Olá, alegria de estar aqui com você e de continuar ouvindo a palestra de José Mansur, Resgatando as Ideias Originais na Doutrina Secreta. Lembrando que a Doutrina Secreta é a obra fundamental, a obra magna de H.P. Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. Hoje nós vamos ter a parte 2 do programa. Isso aqui é muito profundo, né? Se eu trabalho com a ideia da unidade, né, de toda a existência, eu consigo aproximar o máximo possível da abstração da ideia da grande fraternidade universal, que é o principal objetivo da Sociedade Teosófica. E para refletir, o espaço abstrato absoluto coexistente com a duração sem fim, né, com a matéria primordial e com o movimento perpétuo absoluto, que é o alento do elemento uno. Aqui tem uma junção dos três aspectos, a ideia do espaço, a ideia da duração, né, como matéria primordial, como essa grande substância primordial, e com o movimento perpétuo absoluto, com esse grande alento, né, que vai trazer na manifestação, através, né, do grande Forrat, esse elemento uno que vai se diferenciando nos distintos elementos até chegar aos elementos que nós conhecemos. Eis a unidade de todas as coisas. E aqui vai fazendo sentido, porque a gente vai linkando uma ideia com a outra. E vai vendo que nós não somos desconectados desses grandes conceitos. E aí tem uma ideia muito tocante, que é a psicologia oculta do Oriente, que eles trabalham essa ideia. A ideia de que as coisas podem cessar de existir, né, sem cessar de ser. Essa é a ideia fundamental da psicologia oculta no Oriente. Né? Então, as coisas podem cessar de existir sem cessar de ser. Aqui, nós juntamos a ideia da unidade de toda a existência, né, e a segunda ideia de que não há matéria morta. Mas o véu continua a desvelar ideias. E a terceira ideia desse mistérico sistema teosófico abre um outro aspecto de compreensão, que o homem, que é a terceira ideia, é o microcosmos. Assim, todas as hierarquias dos céus existem nele. Essa é uma outra ideia magnífica. Então, nós trabalhamos com a ideia da unidade de toda a existência, a ideia da matéria, que não existe matéria morta, e agora nós vamos trabalhar com a terceira ideia de que o homem é esse microcosmos, né, e que nele existe a hierarquia de todos os céus. Voltamos à ideia da unidade, a ideia única da existência, de que o universo é elaborado e dirigido de dentro para fora. Assim como a nossa evolução é de dentro para fora. Né? Que a mente divina é e deve ser, antes que ocorra a diferenciação. Ela é. Né? O que vai se diferenciar, né, vai ser através da mente cósmica. Agora, a grande mente divina, a grande mente universal, não há diferenciação. Ela se chama ideação divina, eterna em potencialidade e periódica em potência. Quando se converte em Mahat, ou Anima Mundi, ou Alma Universal, que é uma outra coisa muito mágica e interessante quando a gente se debruça a estudar a doutrina secreta. A gente começa a trabalhar com os conceitos e vê que eles têm nomes genéricos que estão um correlacionado ao outro. E a gente vai entendendo que falar de Mahat, de Anima Mundi, de Alma Universal, eu estou falando do mesmo sentido. Né? E essas ideias são importantes que a gente vá transitando com elas para que nós possamos compreender que existe uma unidade, que essa unidade é pautada por essa grande mente universal, que vai se diferenciar através da mente cósmica durante o processo de manifestação. Então, o que eu acabei de falar, a mente universal corresponde a um outro conceito que aparece na doutrina secreta, que é fundamental de compreensão, que é a ideia desses grandes seres chamados Arhi. Esses Arhis são veículos para a manifestação da mente universal.
que vão ser depois os 7 grandes raios, os 7 grandes dragões da sabedoria, né? Os 7 grandes seres que vão ajudar no processo de diferenciação através dos 7 planos da matéria. Essa mente universal vai refletir eles e emanar neles. Então, eles vão ser o veículo dessa grande mente. Na instância 1 e na instância 2, eles ainda não existem. Não existe ainda uma consciência, não existe um veículo para fazer trazê-los à manifestação. Eles só vão aparecer no terceiro logos, quando o terceiro logos manifesta-se, é onde vai iniciar o processo de manifestação. E a mente cósmica, sim, é a que emana dos arris, apenas na terceira etapa, já cosmos manifestado. Guardar essa ideia, ela nos ajuda a compreender os vários ciclos de diferenciação, até chegar aos grandes instrutores que vão trabalhar com a humanidade. Eles são a hierarquia desses grandes seres chamados arris, até chegar aos instrutores reis que foram instruir a humanidade como um todo. E isso está numa compreensão muito profunda dentro da instância 7, quando Blavatsky aprofunda e revela essas distintas hierarquias. Então, a mente cósmica, ou Mahati, ou ideação divina, em atividade, operação ativa, aqui já lê-se manifestação, é somente a manifestação periódica, em tempo e em ato, da eterna mente universal em potência. Então, a mente cósmica, em analogia a esse grande veículo da mente universal. E interessante que gravem essas palavras, da mente divina ativa em operação ativa. Isso nos ajuda a entender que primeiro logos não desce, ele se irradia através do segundo e do terceiro logos. Por isso que se diz nas grandes teogonias que o filho carrega a ideia do pai e da mãe. Ele é a representação do pai e da mãe. Em potência. Então, as hierarquias, e aqui podemos novamente aplicar o método de analogia e correspondência, que são os métodos fundamentais orientados pelos mestres e por Blavatsky para o estudo da sabedoria arcana. Sendo todo o cosmos dirigido, controlado e animado por uma série de hierarquias de seres sencientes, arris, janshorãs ou anjos, tendo cada um uma missão a cumprir. Aqui nós vamos, a doutrina nos mostra exatamente esse processo. Quando inicia o processo de Fohat descendo, estruturando os 7 prakritis, trabalhando com o elemento uno primordial, diferenciando-se nesses primeiros níveis, bem subjetivos ainda da matéria, nos seus elementos mais primordiais, até chegar nos elementos que nós conhecemos, no nosso âmbito de raça, há sempre grandes hierarquias trabalhando. Há hierarquias de seres arrupas, sem veículos, e depois de seres rupas quando for necessário. Então, cada um deles eles tem uma missão a cumprir, de acordo à grande lei universal. Então, eles não criam nada, eles apenas são grandes guardiões, como nós conversamos ontem, dessa grande ideação divina. Então, eles cumprem o seu papel. Então, uma missão a cumprir, serem agentes das leis kármicas, da lei kármica e da lei cósmica. Eles vão ser agentes, executores dessas leis, cumpridores dessas leis e guardiões dessas leis. Também o homem é gerado a partir desse modelo de evolução, que é o que eu coloquei, essas grandes hierarquias vêm descendo, fazendo a diferenciação nos planos mais sutis, até chegar ao plano onde o homem vai precisar de instrutores encarnados para continuar o seu processo evolutivo. Então, na instância 7, em cosmogênese, essas hierarquias são descritas. Assim, cada uma desses agentes, a rupa ou rupa, surgem e trabalham em harmonia do cosmos ao homem.
Essa instância ajuda a entender a organização dessas hierarquias, até chegar aos grandes instrutores reis que orientam a nossa atual humanidade. Sendo assim, a ideia do homem como microcosmo é considerado o coração do sistema teosófico. Isso aqui é muito bonito. E assim como, e vocês vão me ouvir falar sempre isso, porque a doutrina secreta ela me emociona, é algo que toca profundamente a minha alma, no sentido de revelar a nossa origem. É o único texto ao qual, nesses meus 55 anos, eu encontrei respostas para várias perguntas. E respostas que a minha alma reconhece como respostas verdadeiras. Mesmo que eu as ainda não compreenda na sua plenitude. Por quê? Porque preciso continuar a minha saga evolutiva. Mas elas tocam a alma, e a alma se instiga a buscar o aprofundamento dessas ideias. Então, essa ideia de que a terceira ideia fundamental é o coração do sistema teosófico é um fato, que o homem é esse microcosmo e que dentro dele existem todas as hierarquias. Por quê? Porque nós, como raça, somos um substrato, tá? Ou o melhor subproduto de tudo que podemos construir ao longo de todas essas eras. Então, nossa linhagem divina e hierárquica de homens superiores dessa humanidade e de outras, né, se uniram a grandes fraternidades de seres divinos para ensinar e proteger o conhecimento arcano. Essa é uma outra ideia fundamental. Transitar pela doutrina secreta, tendo dúvidas sobre a existência dessas hierarquias, é muito difícil. Assim como transitar pela doutrina secreta, tendo dúvidas sobre a unidade de toda a existência, eu creio como impossível transitar pela doutrina secreta. Então, essas ideias têm que estar muito claras, muito pulsantes na nossa mente cerebral, tá? E na nossa alma. Para quê? Para que a gente consiga compreender que nós estamos sós aqui, né? E que não aparecemos do nada, né? E sim, nós somos produtos dessa constante periodicidade ou ciclicidade da grande lei universal quando ela se manifesta. Então, saber da existência de irmãos maiores é um estímulo evolutivo. E isso, né, foi o que mais foi batido e chamado a atenção de Blavatsky, inclusive chamaram ela de caluniadora quando ela falava desses grandes seres, né? E então é importante que a gente saiba, como teosofistas, defender essas ideias e mostrar onde elas existem, né? E fazer links com a história e que de tempos em tempos esses seres aparecem. Que eles não são ficções, não são mitos. E que esses seres, esses irmãos maiores, é o nosso futuro. A raça humana caminha para lá. Né? Essa é a evolução das raças. Esse é o grande plano de cuidado que eles têm conosco. Saber que é possível superar os obstáculos do sofrimento e da ignorância através desse conhecimento arcano e assim voltarmos à liberdade de voar em harmonia na existência é uma dádiva e honra. Né? Então, estudar esse conhecimento, mesmo que eu ainda não tenha uma compreensão mais aprofundada, estudem, sem medo de mergulhar nesse conhecimento, né? Porque ele vai abrir verdades que nós jamais imaginaríamos encontrar em qualquer outro livro. E aí Blavatsky reforça a ideia de elos fortes. Então, precisamos dessa corrente hierárquica de grandes seres divinos e conscientes. Devemos nos unir como elos firmes e fortes para avançar e superar as tormentas do ciclo de necessidades, de evolução da grande humanidade. Principalmente a tormenta que estamos vivendo nesse período. Nós estamos no ciclo de meio de transição, né, de uma quinta subraça para uma sexta subraça, movimentos de bastante turbulência,
né, de bastantes ciclos de obscuridade, e que precisamos estar conscientes e precisamos nos conectar com essas ideias e esses ensinamentos arcanos que protegem a humanidade para que ela passe por esses ciclos, que são necessários para a nossa evolução.